Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à cerimônia de apresentação do portal Memória Tribunal de Justiça de São Paulo. Nós agradecemos a audiência de todos vocês que nos acompanham pelas redes oficiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e agradecemos a presença conosco aqui no chat do nosso presidente, excelentíssimo desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, do Dr. Ricardo Nunes, prefeito em exercício do município de São Paulo, Dr. Pedro Rubens GA, que aqui representa o governador do estado de São Paulo, nosso vice-presidente, desembargador Luiz Soares de Mello, que também é presidente da Comissão Gestora de Arquivo, Memória e Gestão Documental, desembargador Ricardo Mairanaf, corregedor-geral da Justiça do estado de São Paulo, desembargador Guilherme Gonçalves Strenger, presidente da Seção de Direito Criminal, desembargador Paulo Magalhães Costa Coelho, presidente da Seção de Direito Público, desembargador Dimas Rubens Fonseca, presidente da Seção de Direito Privado, doutor Mário Luiz Sarrubo, procurador-geral de Justiça de São Paulo, doutora Érica Dória dos Santos, defensora pública, subchefe do Gabinete da Defensoria Pública Geral, representando o Defensor Público Geral, ministro Sidney Benetti, deputado estadual delegado Olim, conselheira Cristiana de Castro Moraes, que preside o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, desembargador Paulo Sérgio Brant de Carvalho Galícia, vice-presidente do TRE e corregedor regional eleitoral de São Paulo, doutor Motauri Ciochetti de Souza, corregedor-geral do Ministério Público, desembargador Luiz Francisco Aguilar Cortes, que é o diretor da Escola Paulista da Magistratura, desembargadora Luciana Almeida Prado Bresciani, que coordena o Museu do Tribunal de Justiça, desembargador Ricardo Henri Marques Dipp, supervisor da Biblioteca do Tribunal, desembargador Mário Deviene Ferraz, coordenador do programa Agenda 150 anos de Memória Histórica do Tribunal de Justiça, os ex-presidentes do tribunal, José Roberto Bedran, José Renato Nalini e Paulo Dimas de Beles Mascaretti. Também os membros da Comissão Gestora de Arquivo, Memória e Gestão Documental do Tribunal de Justiça, desembargador Eutálio José Porto Oliveira, desembargador Antônio Carlos Alves Braga Júnior, os juízes Rodrigo Nogueira e Cláudia Maria Chamorro Reberte Campanhã, que também são assessores da presidência, e o juiz Carlos Alexandre Betcher, que é diretor do Fórum Regional de Itaquera e também membro do Comitê do Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário do CNJ. Agradecemos a presença também aqui conosco dos desembargadores Fernando Antônio Torres Garcia, que também foi presidente da Seção de Direito Criminal, Alex Tadeu Monteiro Zilenovski, Antônio Carlos Vilém, Carlos Vieira von Adamec, Cláudia Lúcia Fonseca Fanucchi, Francisco Quilto Júnior, Miguel Ângelo Brandi Júnior e Vera Lúcia Angrisani, juiz Nelson Fonseca Júnior, substituto em segundo grau. Também os juízes assessores da presidência, Fernando Antônio Tasso e João Batista Galhardo Júnior. Juíza Vanessa Ribeiro Mateus, presidente da Associação Paulista de Magistrados. Doutor Eduardo Marcelo Misprórigo de Freitas, segundo vice-presidente da Associação Paulista do Ministério Público, representando seu presidente. Coronel Vanderlei Ramos, chefe do Gabinete do Comando Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, representando o comandante-geral. Dr. Edson Remígio de Santi, delegado de polícia, chefe do Gabinete da Delegacia Geral, representando o delegado-geral. Doutora Margarete de Cássia Lopes, diretora, secretária-geral adjunta da OAB Seção São Paulo, representando o seu presidente. Doutora Viviane Girardi, que preside a Associação dos Advogados de São Paulo, a ASP. Doutora Eunice Prudente, secretária de Justiça do município de São Paulo. Doutor Rubens Rizek, secretário de Governo do município de São Paulo. Doutora Marina Magro Bering Martinez, procuradora-geral do município de São Paulo. Dr. Cláudio Marçal Freire, presidente da Associação dos Notários e Registradores do Brasil, Dr. Gustavo Renato Fiscarelli, presidente da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, e doutora Daniela Silvia Mross, presidente da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo. Senhoras e senhores, faremos um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid, seus familiares e todos que sofrem nesse momento tão triste do mundo.
Senhoras e senhores, anunciamos a palavra da excelentíssima desembargadora Luciana Almeida Prado Bresciani, coordenadora do Museu do Tribunal de Justiça. Boa tarde a todos. Peço vênia para cumprimentar a todas as autoridades presentes, na pessoa do nosso presidente, desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco. Hoje inauguramos o Portal da Memória do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e celebramos o Dia da Memória do Poder Judiciário. Como sabemos, o Dia da Memória do Poder Judiciário, hoje celebrado, foi criado pela Resolução CNJ 316 de 2020. Vale destacar o protagonismo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na instituição do Dia da Memória, por meio de proposta do juiz paulista, integrante do Comitê Proname CNJ, magistrado Carlos Alexandre Betcher. Também com participação intensa nas ações de valorização e divulgação da história e memória do Poder Judiciário no âmbito do nosso tribunal e da Escola Paulista da Magistratura, com apoio incondicional do Conselho Superior da Magistratura. O novo portal coloca o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, uma vez mais, na vanguarda e poderá servir de modelo para outros pelo Brasil. Hoje temos o prazer de inaugurar o novo Portal da Memória do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, criado com os seguintes objetivos: organizar o conteúdo existente sobre memória e patrimônio cultural do tribunal e enriquecê-lo com outros conteúdos, difundir e facilitar o acesso do cidadão aos bens culturais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, custodiados no museu, arquivo, biblioteca, aproximando o tribunal dos jurisdicionados e garantindo direitos inerentes à cidadania. Observar os ditames da Resolução CNJ 324 de 2020, que institui normas de gestão documental e de memória, artigo 40, parágrafo único, e também o Manual de Gestão da Memória do Poder Judiciário. Criar ambiente propício para a união de esforços para a adequada comemoração dos 150 anos da Corte Bandeirante, que se aproxima. Relevante destacar a importância do projeto colaborativo para o novo portal, que contou com direta e constante atuação da Presidência do Tribunal de Justiça, da Comissão de Arquivo, Memória e Gestão Documental, presidida pelo desembargador vice-presidente Luiz Soares de Mello Neto, da Coordenadoria do Museu do Tribunal de Justiça, que eu tenho a honra de exercer, da Biblioteca, pelo desembargador Ricardo Dipp, da Agenda 150 anos, hoje presidida pelo desembargador Deviene Ferraz, e iniciada sob a gestão do presidente José Renato Nalini, aqui presente, que também homenageamos. O conteúdo de cada um desses setores foi destacado e valorizado no portal. Conseguimos aperfeiçoar e colher frutos do trabalho colaborativo e de interlocução dos espaços de memória do Tribunal de Justiça de São Paulo para o projeto do portal e para a valorização do fortalecimento da memória e do patrimônio cultural do tribunal. Daí porque, com muito orgulho, pelo empenho de cada um, precisamos destacar a participação da assessoria da presidência e de 5 secretarias do tribunal, no total de 8, além da diretoria de gestão de conhecimento, biblioteca, e da secretaria da presidência. A diretoria de comunicação social, com referência especial à execução do portal, galeria de fotografia do Palácio da Justiça e pelo vídeo que hoje será apresentado. Diretoria de Relações Institucionais, coordenadoria do cerimonial, responsável pela página nova do Palácio da Justiça. Coordenadoria do Museu,
páginas novas das galerias do Conselho Superior da Magistratura e uma exposição que será referida mais adiante, também hoje inaugurada. Secretaria de Tecnologia da Informação, STI, com referência especial à sua atuação importante na execução do projeto do novo portal e pelos painéis interativos Business Intelligence para consulta do projeto MM, Memória da Magistratura. Secretaria da Magistratura, SEMA, planilha com os dados usados no projeto MM, Memória da Magistratura, listagem dos patronos. Secretaria de Primeira Instância, SPI, Coordenadoria de Gestão Documental e Arquivos, exposição conjunta com o Museu sobre Luiz Gama, hoje inaugurada. Secretaria de Administração e Abastecimento, SAAB, através da Diretoria de Contratos Administrativos e Gestão de Patrimônios, temos uma página nova sobre prédios históricos do Judiciário Paulista, que certamente todos terão satisfação de conhecer e nela navegar. Diretoria de Gestão do Conhecimento Judiciário, Biblioteca, uma página nova sobre história da Biblioteca do Tribunal de Justiça, histórico das comarcas sedes das 10 RAGES, com apoio do SEMA, elenco de obras de referência sobre a história do Tribunal de Justiça de São Paulo. O Portal da Memória agrega conteúdos sobre a história do Tribunal de Justiça de São Paulo, inaugurado em 3 de fevereiro de 1874, e de seu patrimônio cultural. Na página História do TJSP, o visitante terá acesso a uma breve história do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça, de algumas comarcas e seus símbolos. Também conhecerá importantes personalidades do Poder Judiciário paulista na Galeria de Presidentes, nas galerias dos integrantes do Conselho Superior da Magistratura, no Livro dos Desembargadores, na Memória da Magistratura e no Patronato. Neste item, gostaria de fazer uma especial homenagem a um dos destacados magistrados desta corte. Estamos falando de memória, estamos falando de história, então não poderia deixar de referir ao desembargador Nelson Fonseca, falecido na última sexta-feira, dia 7, que ingressou na magistratura em 19 de setembro de 1960, foi promovido ao Tribunal de Alçada em 10 de dezembro de 1979, nomeado desembargador do Tribunal de Justiça em 18 de maio de 1983 e eleito presidente do Tribunal Regional Eleitoral em 6 de fevereiro de 1996, tendo se aposentado em janeiro de 1999 após brilhante carreira. 2 de seus 3 filhos são integrantes deste tribunal e muito honram a memória do pai. Desembargadora Cláudia Lúcia Fonseca Fanucchi e o juiz substituto em 2º grau, Nelson Fonseca Júnior, na pessoa de quem transmitimos as condolências para toda a família. Retomando, com as páginas do Palácio da Justiça, do Museu, do Arquivo, da Biblioteca, do Repositório de Memória, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo contribui para a promoção da cidadania, por meio do acesso e da difusão de seu patrimônio arquivístico, bibliográfico, museográfico, histórico e cultural, gerido e custodiado pela Corte, patrimônio que é também nacional. No menu inicial, o visitante encontrará ainda acesso às páginas da Comissão de Gestão de Memória, da Agenda 150 anos, do Dia da Memória, a Visite o TJSP, do Proname CNJ e dos destaques. Na nova página Memória da Magistratura, concebida no projeto para celebrar o centenário do primeiro concurso de ingresso na carreira, realizado em 1922, o visitante terá acesso a painéis inteligentes, permitindo consulta dos concursos dos últimos 50 anos, nessa primeira etapa, e dos magistrados e magistradas ingressantes. Desde o concurso 138, empossado em 1972, até o último, em 2021.
Dados como comissão de concurso, gênero, formação, cargo e outros são combinados entre si, possibilitando uma grande gama de pesquisas para conhecimento da magistratura paulista. Nas fases seguintes, serão incluídos os dados dos primeiros concursos, que demandarão uma pesquisa ainda mais aprofundada, e dos desembargadores e desembargadoras ingressantes pelo 5º Constitucional. Gostaria de destacar que o ministro Sidney Bennett, que nos honra com sua presença e tem prestigiado e contribuído em todas as reuniões do Núcleo de Estudos e Curso de Extensão Universitária em História e Memória do Poder Judiciário da Escola Paulista da Magistratura, foi o 2º colocado do concurso 138, empossado em 14 de janeiro de 1972. Agradeço, em nome de todos os envolvidos nesse projeto, todo o apoio da Presidência e do Conselho Superior da Magistratura para que a proposta Dia da Memória do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 2021 se concretizasse com a inauguração do novo portal da memória do nosso tribunal. Hoje, também estamos inaugurando a exposição Luiz Gama e o Judiciário Paulista do século XIX. A exposição sobre Luiz Gonzaga Pinto da Gama é fruto de mais uma parceria, mais um trabalho conjunto do Museu e da Coordenadoria de Gestão Documental e Arquivos do Tribunal de Justiça, com a preciosa colaboração do STI e da Diretoria de Comunicação Social. Luiz Gama, jornalista, poeta e escritor e abolicionista brasileiro, atuou de forma marcante no Judiciário Paulista no século XIX em favor de pessoas escravizadas. Apresentamos na exposição 3 processos digitalizados e seu conteúdo resumido, o que exigiu engajamento e conhecimento de paleografia por parte da equipe da gestão documental e arquivos. Também disponibilizamos parte do acervo do museu sobre escravidão, como carta de provisão, consistente em autorização para exercer a advocacia nas comarcas do Estado de São Paulo, e a placa que concede o título simbólico de advogado brasileiro a Luiz Gama pelo Conselho Federal da OAB em 2015, doada ao nosso museu por Benemar França, seu tataraneto. Interessante destacar recente notícia publicada no portal da BBC News Brasil sobre processo com atuação de Luiz Gama, hoje sob a guarda do Arquivo Nacional, encontrado e estudado pelo historiador Bruno Rodrigues de Lima, doutorando em História e Teoria do Direito pelo Instituto Max Planck, de Frankfurt, com mais de 1000 páginas escritas à mão, que tramitou em Santos, em razão de litígio relacionado à sucessão do comendador Ferreira Neto. Luiz Gama ingressou nos autos da sucessão testamentária para ver garantido o cumprimento do testamento público, que trazia disposição de última vontade para a libertação de 217 escravizados nas propriedades da família. Acredita-se que a questão Neto tenha sido o primeiro grande processo de liberdade de Luiz Gama, que na época havia sido demitido de um cargo na polícia, em razão de sua atuação contra a escravidão. A questão de Neto foi a maior causa de libertação defendida por Gama e, muito provavelmente, segundo destaca o historiador, a maior ação coletiva de libertação de escravos nas Américas. Isso tudo só reforça a importância do trabalho que estamos realizando. Sexta-feira, dia 14 de maio, às 10h30, realizaremos visita telepresencial da memória do Tribunal de Justiça, com visita integrada ao museu e ao palácio, para a qual convidamos a todos. Na próxima semana também, além de diversos agendamentos com universidades, temos programação especial para o Dia Internacional de Museus, celebrado dia 18 de maio, com visitas às 9 e 10 horas, 11, 14 e 18 horas. Toda essa gama de atividades, com cooperação de todas as equipes, insisto,
e também propiciando contínuo aperfeiçoamento através da Escola Paulista da Magistratura, reflete a preocupação do nosso tribunal com a história e a memória da justiça, propiciando aos integrantes da Corte, magistrados e servidores, e aos cidadãos, amplo acesso ao nosso patrimônio histórico, fortalecendo a sensação de pertencimento e o conhecimento necessários para construir um futuro melhor. Muito obrigada a todos. Obrigado, desembargadora Luciana, pelas palavras. Convidamos todos os presentes, todos que nos assistem pelas redes do tribunal, a assistirem a um vídeo sobre visita ao Palácio, ao museu e a apresentação do novo portal Memória TJSP. Venha mergulhar na memória do Judiciário Paulista e conhecer o seu prédio mais emblemático, o Palácio da Justiça. Inaugurado em 1942 e tombado desde 1981, o Palácio da Justiça de São Paulo faz parte do conjunto de grandes prédios construídos pelo arquiteto Ramos de Azevedo, sendo um imponente marco arquitetônico do centro da cidade. Ele representa a tradição do Tribunal de Justiça de São Paulo, por reunir um importante patrimônio histórico representado por meio da sua arquitetura e de seus ambientes internos, como o Salão dos Passos Perdidos, o histórico Salão do Júri, o Salão Nobre, entre outros espaços que abrigam um singular acervo iconográfico e artístico. Esse acervo está representado não somente pelas pinturas nas paredes, que foram feitas por artesãos italianos sob o comando do artista Antonio Ventitori, mas também pelos belos vitrais confeccionados pela tradicional Casa Conrado, fundada em 1889 em São Paulo. Esses vitrais resgatam um magnífico simbolismo ligado ao direito e à justiça e adornam os principais ambientes do palácio. Tudo isso e muito mais faz parte desses 147 anos do Tribunal de Justiça de São Paulo. Visite o Palácio da Justiça e conheça um pouco mais da nossa história. Faça uma visita telepresencial ao Museu do Tribunal de Justiça de São Paulo e conheça o Palacete Conde de Sarzedas, um exemplo raro de arquitetura eclética do final do século XIX. Um charmoso castelinho construído no terreno da chácara Tabatinguera pelos descendentes de Dom Bernardo de Lorena, o quinto conde de Sarzedas. A família viveu no local até 1940. Depois, o edifício ficou alugado até os anos 2000, quando foi comprado pela Fundação Carlos Chagas. Na parte arquitetônica, no interior do imóvel, o visitante pode apreciar os vitrais franceses, ladrilhos hidráulicos, afrescos nas paredes e tetos. A madeira de lei está presente nos pisos, lambris e na bela escada em caracol que leva ao piso superior. No porão, as paredes largas de tijolos aparentes, além da fundação da casa, chamam a atenção do público. Em 2002, o palacete foi tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo, em razão de seu reconhecido valor histórico e arquitetônico. E nos anos seguintes, passou por grande restauro que inclusive reconstruiu a torre original, que havia desabado anos antes devido à precária conservação e manutenção. Em 2007, o palacete foi inaugurado ao público como sede do Museu do Tribunal de Justiça de São Paulo e passou a abrigar parte significativa das coleções do setor, com vestimentas, processos, documentos, objetos, móveis, decorações e muitos outros objetos que podem ser conferidos nessa visita, realizada de forma totalmente online. Isso possibilita que os visitantes de diversas partes do Brasil e do exterior
conheçam um pouco mais da história do Tribunal de Justiça e do seu museu institucional. Não perca essa oportunidade. Conheça o Museu do Tribunal de Justiça de São Paulo. E como memória não é só recordação, é também patrimônio e tecnologia, para marcar o segundo ano de comemoração do Dia da Memória do Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça de São Paulo lança o seu Portal da Memória. O portal Memória TJSP é dividido em 13 seções expansíveis: História do Tribunal de Justiça de São Paulo, Palácio da Justiça, Museu, Memória da Magistratura, Arquivo e Gestão Documental, Biblioteca, Comissão de Gestão da Memória, Agenda 150 anos, Repositório de Memória, Proname CNJ, Destaques e Visite o TJSP. Na área História do TJSP, encontram-se as galerias de fotos dos integrantes do Conselho Superior da Magistratura de todos os tempos. O histórico de notícias ganhou um espaço exclusivo em Destaques. Uma área que merece uma atenção especial é a Memória da Magistratura. Por meio de painéis online interativos, é possível consultar os dados dos concursos dos últimos 50 anos, conhecer os participantes da comissão, o número de inscritos, aprovados, os empossados, nome dos magistrados, gênero, o cargo atual ou o último cargo exercido para os inativos. Naveguem e conheçam esse rico patrimônio cultural que é de todos. Muito bem. Esse é o vídeo, então, sobre a visita ao Palácio, ao Museu e a apresentação oficial do Portal Memória TJSP. Ouviremos agora a saudação do desembargador Ricardo Henri Marques Dipp, que é o supervisor da Biblioteca do Tribunal de Justiça. Excelentíssimo senhor presidente, meu estimado amigo, desembargador Geraldo Pinheiro Franco, eu peço licença a todos os presentes para, em nome do desembargador Geraldo Franco, saudá-lo. Quero cumprimentar, em particular, a desembargadora Luciana Bresciani pela liderança de todo esse projeto e dizer também da minha satisfação em verificar que há alguns anos, graças à gestão do desembargador José Renato Nalini, nós tivemos aqui no tribunal a inauguração da agenda dos 150 anos, hoje sob a condução esmerada do meu não menos amigo desembargador Mário Deviane Ferraz. E era exatamente para realçar algo que nós devemos considerar sempre. As instituições, as sociedades todas, menores ou maiores, e os indivíduos, nós somos, na verdade, um sumário da nossa própria história. Essa é a realidade. Muito do que nós apresentamos contemporaneamente nada mais é do que uma recensão do nosso passado. E mostrar a grandeza do nosso tribunal, poder encontrar, por exemplo, e me perdoe o ministro Sidney Benetti por fazer esse elogio particular, poder encontrar na nossa história um ministro como Sidney Benetti, com tantos outros nomes, como o meu saudoso Domingos Fanciulli Neto, Hélio Coller Barbosa, ou seja, gente que esteve lá abrilhantando os tribunais posteriores. Isso tudo deve fazer com que nós realmente percebamos a importância do que faz, nesse momento, o tribunal inaugurar esse portal da memória da nossa corte. Aproximamos-nos do nosso centenário, temos nomes valiosíssimos na nossa história, nossos maiores dão-nos motivo de orgulho. Eu tenho esse pecadilho de vaidade, já com mais de 40 anos no tribunal, e prestes a aposentar-me, de poder dizer e levar para os meus netos essa afirmação. Ainda sou, um dia terei sido desembargador dessa grande corte bandeirante de que tanto me orgulho. Muito obrigado, senhor presidente, e muito obrigado a todos.
Obrigado pelas palavras, desembargador Ricardo Henri Marques Dipp. Ouviremos agora o Corregedor-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, excelentíssimo desembargador Ricardo Maíra Anaf. Excelentíssimo senhor presidente Aldo Francisco Pinheiro Franco, uma pessoa de quem cumprimento todas as autoridades presentes. Eu gostaria de início cumprimentar a desembargadora Luciana Bresciani, que se engajou nessa proposta da memória, na proposta de reviver a história do Tribunal de Justiça, passar adiante a história do Tribunal de Justiça, uma história de muito orgulho para todos nós. Como foi dito hoje, como nós finalizamos o curso dos novos juízes, essa toga que nós usamos é uma toga muito antiga, que muito nos orgulha e que nós usamos, como disse o desembargador Luiz Soares de Mello, com entusiasmo, do primeiro ao último dia, com muita seriedade do primeiro ao último dia. Nós tivemos esse exemplo da busca na gestão, por exemplo, de 12 e 13, na gestão documental, em que veio à baila o inquérito policial referente às mortes de Martins, Miragaia, Drauzio Camargo, o MMDC, que, segundo alguns, deu o estopim à Revolução de 32. Depois, como foi dito na gestão de 14 e 15 do presidente José Renato Nalini, que comprou a ideia do desembargador Ricardo Henri Marques Dipp e trouxe a Agenda 150 anos, na qual são homenageados grandes figuras do Poder Judiciário e, como eu disse, tive a oportunidade de dizer uma vez, cujos nomes estão grafados nas colunas do mármore de Itu, do Salão dos Passos Perdidos. Nós temos muita memória, muita história que nós temos que transmitir aos nossos juízes, aos nossos novos juízes, que não conhecem essa história toda e precisam conhecer. Essa história que nos dá a cada dia mais vontade de judicar e judicar melhor. Nós representamos não apenas o maior tribunal em termos de número de desembargadores, mas um grande tribunal que sempre se fez muito bem representar, não só nas constelações do Estado de São Paulo, mas nas constelações do Brasil, como foi o exemplo dado em relação ao ministro Sidney Benetti. Tem seu nome grafado aqui e no Superior Tribunal de Justiça, e outros tantos que por lá passaram. Na realidade, a memória do tribunal e desse tribunal que vai fazer 150 anos vem desde o nome de Tristão de Alencar Araripe, nosso primeiro presidente do Tribunal de Justiça, ao juiz substituto que hoje, aliás, finalizou o curso. São muitos nomes, são muitas pessoas, é muita história, e é isso que nós somos, como disse o desembargador Ricardo Dipp. Somos o resumo dessa história. As nossas condutas representam essa história do Tribunal de Justiça, uma história de orgulho, uma história de independência, uma história de autonomia e de absoluta retidão. Então, senhor presidente, permita-me cumprimentar todas as pessoas envolvidas nesse Dia da Memória, que é absolutamente salutar, é salutar aos juízes e é salutar ao povo de São Paulo. Meus parabéns. Muitíssimo obrigado. Obrigado pelas palavras, desembargador Anaf. E presidente da Comissão Gestora de Arquivo, Memória e Gestão Documental, desembargador Luiz Soares de Mello. Obrigado pela palavra. Boa tarde a todos. Eu me permito saudar todas as autoridades já anteriormente declinadas por aqui, com destaque especial, obviamente, ao senhor presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, e a queridíssima desembargadora Luciana Bresciani, não só coordenadora do nosso museu, como grande incentivadora desse portal que hoje lançamos oficialmente.
Também saúdo de forma especial o senhor prefeito municipal em exercício, Dr. Ricardo Nunes. Muito bem-vindo a todos. É uma alegria, por primeiro, fazer o registro de tantas e tamanhas autoridades antes declinadas, o que dá conta certa da importância deste evento. A mim me toca, no âmbito desta colenda da Corte, como vice-presidente do Tribunal, a feliz presidência da Comissão Gestora de Arquivo, Memória e Gestão Documental, papel que tenho exercido com muita alegria desde que assumi o cargo, porque, particularmente, sempre fui muito entusiasta das lembranças que fazem história, especialmente no âmbito institucional. Pois estive a passear por este novo portal digital durante todo esse fim de semana passado, ontem e anteontem, tão bem montado, deliciando-me com tudo que lá encontrei, um verdadeiro arcabouço e registro magnífico de nossa honrada história do Poder Judiciário Bandeirante, aliás, colocado em pequeno termo no filmete que nós acabamos de ver. É impressionante como ele cativa, como envolve o interessado e como remete com tanta maestria e delicadeza a tantos momentos que esta corte registrou, em muitíssimos deles, dos quais participei, já que estou indo para longevos 42 anos de carreira, como já também registrou aqui o Dr. Ricardo Dipp. Convido a todos, da área ou fora dela, a fazer essa visitação. E não tenho dúvida alguma que quaisquer que exerçam este passeio, como antes referi, sejam ou não de nossa área, irão saborear cada clique que acionem em seus mouses para conhecer nossas entranhas de história feliz e muito bem vivida. Pois então, hoje é dia de festa para o lançamento desse portal, exatamente no dia de comemoração do Dia da Memória. Que alegria! Já disse anteriormente pela via escrita algumas palavras que saíram de minha alma quando da instituição do Dia da Memória. Oportuno que se evoquem algumas delas, especialmente para o dia de hoje. Memória é o que se registra hoje em face daquilo que plantamos ontem e hoje semeamos aquilo que será memória amanhã. E a necessidade da lembrança remete exatamente ao quanto a conservação das ideias e ideais são necessárias à preservação da história. Memória é história, que faz o passado, que faz o presente e que faz e fará o futuro. Com ela cria-se verdadeira imortalidade, porque deixa vivos os padrões e referências de um passado que marcou e se transmite ao futuro, e estabelece vínculos com gerações que vêm à frente, fazendo elo entre o que foi e aquilo que será. Com ela, alcançamos e podemos viver o ontem, o hoje e o amanhã. Sem lembranças do passado, há o vazio, a opacidade, não há vida. Com elas, as memórias, alcançamos e podemos viver o ontem, o hoje e o amanhã. Sem elas, perdemos a referência e não podemos divisar os caminhos que buscamos para uma vida futura. A memória, portanto, é a origem de tudo, aquilo que cria a ordem da sequência, da visão antepassada para se divisar a atual e a que virá. A faculdade de lembrar, enfim, é a ação da vida, a raiz de tudo, a luz do antes que se reflete para o depois. Fazem-na viva os seres humanos e suas criações que se perpetuam, alcançando a tal imortalidade. A importância da vida não teria tamanha dimensão não fossem as memórias das experiências passadas. Não há vida sem memória, e as recordações representam a origem da vida que se vive. É uma estrada que tem começo e meio, mas não tem fim, porque com a memória a vida sempre continuará. Esta é uma frase que eu construí exatamente no dia que se criou esta efeméride. No campo institucional de nossa amada corte, não haveria esse presente, não fossem os dados guardados, memorizados. Enxerga-se-os aos quatro cantos, em todos os momentos e em todas as ações que praticamos, quer no interior materializado do nosso prédio, em seus portais, em seus corredores, janelas e adornos, quer nas emoções das pessoas que por aqui passaram, trabalharam e deixaram suas marcas, quer nos registros históricos dos julgados e decisões que aqui se proferiram. Enfim, a memória é o arcabouço de tudo, da edificação da história que se vive, viveu e viverá. E é por ela que cultuamos
um passado que nos toca e molda nossas ações em busca de um bem comum e de ações que resguardem o futuro. A importância de nossa existência, enfim, para gerações futuras, reside exatamente nas ações que praticamos, porque elas serão a memória do amanhã. Somos todos, enfim, os formadores da memória, como foram nossos antepassados. Hoje somos ação, amanhã seremos memória. Que esta e todas as gerações futuras reverenciem o Poder Judiciário a partir do que nossos antepassados eternizaram nessa corte, contribuindo para nela inscrever a história viva. E é o que nós, que vivemos hoje a história do tribunal, estamos a fazer para gerações futuras. Eu coloquei uma linha final enquanto o Germano abria a sessão, e trouxe o eminente desembargador Ricardo Dipp a mesma linha que eu trago agora de homenagem. É uma linha final apenas de homenagem ao presidente presente, José Renato Nalini, aqui hoje conosco, para nossa alegria, que lá atrás, enquanto presidente da Corte, como lembrou, repito, o desembargador Ricardo Dipp, incentivou a Agenda 150 anos, fazendo homenagens aos grandes homens que fizeram nossa história em nossa querida Corte. Essa é a memória e o registro que eu, como presidente desta comissão, gostaria de fazer e tenho a honra de tê-la feito. Muito obrigado pela palavra. Devolvo a você, Germano. Obrigado, desembargador Luiz Soares de Mello, nosso vice-presidente. Ouviremos agora o prefeito em exercício da cidade de São Paulo, Dr. Ricardo Nunes. Boa tarde a todos. Faço das palavras do Dr. Luiz Soares de Mello todas as minhas. Que bela fala. Permitam-me, eu até sei que pelo cerimonial estou com uma lista bastante grande aqui, mas como tem várias autoridades, peço a licença para, em nome do desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cumprimentar a todos, fazendo só duas menções, que é a desembargadora doutora Luciana Bresciani, que está coordenando esse trabalho com relação ao portal de memória, e também em homenagem ao que nos move, a todos nós, do Judiciário, do Legislativo, da IOLIM, do Executivo, das associações e entidades, do Ministério Público, Tribunal de Contas, todos nós, o que nos move é atender a população. E, em homenagem, eu queria fazer um cumprimento especial ao Dr. Nalini, que foi secretário de Educação, e eu pude ter o prazer de, em muitas oportunidades, estar acompanhando em bairros da periferia, nas escolas mais longínquas dessa cidade, atendendo a população mais carente. Lembro-me um dia, numa escola que nós estávamos lá no Marcilac, no extremo sul, e uma homenagem ao Dia das Mães, aquelas crianças tiraram dos olhos do Dr. Nalini meu muitas lágrimas de alegria. Falado isso, queria também dizer da importância que é esse trabalho da Prefeitura de São Paulo com o Tribunal de Justiça, que nós temos total relação institucional, queremos aprimorar nossas relações institucionais para que possamos desenvolver programas e políticas públicas municipais, até pela alta judicialização de atuação da municipalidade. E vendo agora o vídeo muito bonito que passou no início, eu vi nas imagens ali, por exemplo, uma máquina de datilografia e alguns carimbos. E aí não teve jeito, já veio na minha memória, quando adolescente, eu fiz aula de datilografia lá do Frei Xavier. Então, essa questão de a gente poder sempre estar trazendo as ações que nos buscam a memória é algo super importante. Também, por conta dessa ação, eu queria fazer um destaque da presença aqui nesse evento, eu representando o prefeito Bruno Covas, a qual eu envio a todos vocês um abraço dele, agradecer logo no início as palavras ao prefeito Bruno Covas, ao qual a gente reitera o pedido de orações. Ele está bem, mas é importante ter um pensamento positivo e orações nesse momento. Então, aqui na posição humilde, só de representando, compartilhar com vocês que participam dessa reunião para ver a importância da Prefeitura de São Paulo com relação a este evento,
o nosso secretário de Governo, Rubens Rezec, a nossa secretária de Justiça, a doutora Eunice, a nossa procuradora-geral do município, a doutora Marina. Então, está aí um peso forte da Prefeitura nesse evento para demonstrar o tão valor que nós estamos dando a esse evento e queremos compartilhar com vocês. Muitos já falaram, mas eu queria só reforçar uma questão de que a questão da memória e do patrimônio cultural é fundamental. E nessa ação de parcerias que a Prefeitura tem com o Tribunal de Justiça, eu já vou colocar, temos várias parcerias, 4 principais, né? Até a integração do sistema de acompanhamento de ações judiciais digitais, o programa Amigo da Justiça, enfim, vários. Agora já surge aqui naturalmente mais um, que vai ser a nossa divulgação desse portal importante, Portal da Memória, junto a toda a nossa rede de educação, toda a nossa rede de entidades na área da cultura. Terminando aqui esse evento, eu já vou ter despacho daqui a pouco com o Rezec, com o Vitor, chefe de gabinete, para a gente poder já fazer uma estratégia de divulgação em toda a rede da Prefeitura para acessar o portal. Que esse trabalho bonito que vocês estão fazendo, conte com a Prefeitura de São Paulo para que nós ampliemos a divulgação, vamos colocar no nosso portal, vamos divulgar para toda a nossa rede, porque é algo tão importante e bonito, a gente precisa estar divulgando. E a grande essência de tudo isso é a possibilidade do livre acesso da população à memória do Tribunal de Justiça. Agradeço a todos a oportunidade de poder estar aqui com vocês. Recebam o abraço carinhoso aqui de todos da Prefeitura de São Paulo e tenham todos uma boa tarde. Grande abraço. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado, prefeito Ricardo Nunes, pelas palavras. Nós destacamos a presença aqui no chat conosco. Ele entrou agora há pouco, ex-presidente do Tribunal, Paulo Dimas de Bellis Mascaretti. Senhoras e senhores, anunciamos a palavra do excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco. Boa tarde a todos, eu agradeço, mas antes eu vou cometer uma indiscrição e vou transmitir a palavra ao eminente Procurador-Geral de Justiça, Dr. Mário Luiz Sarrufo, a quem solicitei que tecesse algumas considerações por WhatsApp. Então, Sua Excelência tem a palavra. Presidente Geraldo Pinheiro Franco, gostaria de agradecer a sua sempre presente gentileza para com a instituição Ministério Público, em seu nome, em nome também do nosso ilustre vice-presidente, meu querido amigo também, doutor Luiz Soares de Mello, do nosso querido corregedor-geral, doutor Anaf. Peço vênia para cumprimentar todos os membros do Poder Judiciário, esse querido Poder Judiciário paulista, que tanto nos ajuda, que tem sido parceiro extraordinário da população paulista e do Ministério Público de São Paulo. Cumprimento o nosso prefeito, em exercício, o prefeito Ricardo Nunes, seu nome, prefeito. Cumprimento a todos os demais presentes a esta solenidade e já rogando, leve o nosso abraço, a nossa saudação e a nossa torcida para o prefeito Bruno Covas. Serei muito rápido, apenas para dizer da nossa alegria de constatar mais uma vez que o Tribunal de Justiça de São Paulo, maior Tribunal de Justiça da América Latina, olha para trás, reverencia o seu passado, propiciando, portanto, um perfeito diagnóstico do futuro, o que nos permitirá e permitirá a vocês, como sempre, prognosticar um perfeito prognóstico do presente e que permitirá um perfeito prognóstico para o futuro. Olhar para trás, diagnosticar o presente e prognosticar o futuro, essa é a equação perfeita para uma grande instituição como o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Olhar o que foi feito, olhar tudo que foi construído lá atrás para permitir que esse tribunal continue evoluindo e continue trazendo a justiça à população de São Paulo, como tem feito até agora. Isso é uma responsabilidade, isso é demonstração da responsabilidade e da competência de vossas excelências no comando do maior tribunal da América Latina. Então, recebam o respeito da instituição Ministério Público, a qual eu honrosamente represento nesta data, e os nossos efusivos aplausos. Efusivos aplausos. Eu só vou esperar
permitam-me, no futuro, que eu possa visitar aquela casa memorial lá, muito bonita, que eu pude presenciar aqui. Assim que for possível, quero que meus amigos aí, doutor Geraldo Pinheiro Franco, doutor Luiz Soares, me acompanhem até lá, porque terei muita, e a doutora Luciana também, terei enorme alegria em visitar aquele espaço. Recebam o nosso fraternal abraço e os nossos efusivos cumprimentos por essa iniciativa. Muito obrigado. Muito obrigado. E agora, então, falo eu? Eu vou agora, então, vou como se tivesse no roteiro. Obrigado, doutor Mário Sarrobo, pelas palavras. Agradeço a agora, delicadeza. com a palavra, o nosso presidente, desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco. Eu cumprimento a todas as autoridades, são dezenas e dezenas, isso nos envaidece, nos enche de orgulho numa solenidade como essa, mas eu não posso deixar de nominar Dr. Pedro Guerra, que é o secretário executivo da Secretaria de Estado da Justiça, representante do senhor governador do Estado, o deputado estadual Carlos Pinhatari, que não pôde estar presente, e o doutor Ricardo Nunes, prefeito em exercício do município de São Paulo, são parceiros do Tribunal de Justiça desde longa data, e essa parceria retrata de forma material o que significa a regra constitucional da independência dos poderes, mas, ao mesmo tempo, o relacionamento adequado e respeitoso entre todos os poderes do Estado. Cumprimento os eminentes membros do Conselho Superior da Magistratura, o senhor Procurador-Geral de Justiça, o nosso queridíssimo ministro Sidney Sanches, que é Sidney Benetti, desculpe, que também, Sidney Sanches também é um grande nome da magistratura. Ministro Sidney Benetti, que nos orgulha, sempre nos orgulha, e conhece a história do tribunal, mercê de suas pesquisas, como ninguém, não é? A conselheira Cristiana de Castro Moraes, presidente do Tribunal de Contas do Estado, também uma parceira extraordinária, doutor Aguilar Cortez, da Escola Paulista da Magistratura, nossa desembargadora Luciana Prado Bresciani, nosso queridíssimo Ricardo Henrique Marques Dipp, desembargador Mário Deviene, que hoje coordena o programa Agenda 150 Anos de Memória Histórica do Tribunal, que foi criado pelas mãos e pela visão do desembargador Dipp, conjuntamente com o desembargador Nalini. O desembargador Nalini foi um presidente extraordinário, um dos homens que mais dignificou a magistratura do Estado de São Paulo e continua dignificando e colocando-a num patamar de destaque, mercê da sua postura, mercê do seu conhecimento, mercê da sua imensa delicadeza com todos e preocupação com o próximo, não é? Cumprimento os nossos eminentes presidentes que estão presentes igualmente. E, inicialmente, eu quero transmitir os sentimentos de profundo pesar da Corte pelo passamento do desembargador Nelson Fonseca, com quem eu tive o privilégio de judicar nos idos de 94 a 1998 no Tribunal Regional Eleitoral, onde tive mais de perto condições de aquilatar a sua preocupação, a sua honradez e o seu trabalho em prol de uma justiça célere e uma justiça respeitada. Eu até vi uma referência ao nome do desembargador Nelson Fonseca Júnior, que esteve há dias se restabelecendo de um problema de saúde, e fico muito feliz se estiver presente, saiba da torcida e do apreço por você, me permita assim chamar, que é um dos nossos colegas mais queridos. Eu queria dizer que há exato um ano estávamos a comemorar a publicação da Resolução 316/20 do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu no território nacional, em 10 de maio,
o Dia da Memória do Poder Judiciário. A data escolhida partiu de votação entre os profissionais e os especialistas das áreas relacionadas à memória de tribunais, dos vários ramos da justiça de quase todo o país, e coincide com a criação, em 1808, da Casa de Suplicação do Brasil, que representa a independência judiciária do Brasil em relação a Portugal. E muito nos enche de orgulho São Paulo, porque São Paulo contribuiu para esse deslinde, já que apresentou o projeto que deu início à Resolução 316/20. O judiciário é formado de pessoas e ações, e a imagem da justiça é reflexo das figuras humanas que cultuam e refletem o amor à justiça paulista. Com os olhos voltados para o passado, mas com um olhar fixo no futuro, lançamos hoje o portal Memória, Tribunal de Justiça de São Paulo, com informações, links e matérias relevantes para a preservação e consulta da história de quase 150 anos da Corte Bandeirante. É o retrato de um judiciário que deu provas que funciona extraordinariamente bem, seja no trabalho presencial como de forma remota. Nosso portal está à altura da história do tribunal. Consolidarmos em um só lugar informações, fatos e dados sobre a trajetória do nosso tribunal quase sesquicentenário é trabalho a um só tempo difícil, mas que nos dá uma alegria e um orgulho imensos. São muitos motivos para celebrar esse novo portal, a exposição Luiz Gama e o Judiciário Paulista no século XIX e a primeira fase do projeto Memória da Magistratura. A exposição, elaborada pela Coordenação da Gestão Documental e Arquivos do Tribunal e pelo Museu do Tribunal de Justiça, fala do jornalista, poeta, escritor e abolicionista brasileiro Luiz Gonçalves Pinto da Gama, que atuou de forma marcante no Judiciário Paulista no século XIX, em favor de pessoas escravizadas. Já o portal Memória está dividido em 13 sessões, como disse a nossa eminente e querida desembargadora Luciana Bresciani, cada uma repleta de ricos conteúdos. E vou deixar aos senhores o sabor de navegar em cada uma dessas sessões. Com o novo portal, o Tribunal de Justiça de São Paulo mostra a importância da preservação da memória e da difusão do seu rico patrimônio cultural, que pertence a todos os cidadãos brasileiros, inclusive àqueles que, nos últimos dias, dedicaram-se horas a fio à conclusão desse projeto. Foi do trabalho da Comissão Gestora de Arquivo, Memória e Gestão, presidida pelo vice-presidente da Corte, desembargador Luiz Soares de Mello, da equipe do museu, coordenada pela desembargadora Luciana Almeida Prada Bresciani, do trabalho incansável do juiz Carlos Alexandre Butcher e da dedicação e empenho dos servidores de todas as secretarias do tribunal, em especial da presidência e de tecnologia da informação. Nosso portal não é estático. A cada momento, com as nossas ações cotidianas, acrescentamos novas imagens ao Poder Judiciário. E extrapola, inclusive, o âmbito da Corte Estadual, levando a história de São Paulo ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça. Aliás, tanto não é estático que o eminente ministro Sidney Benetti irá apresentar a compilação de todos os textos de aberturas dos anos judiciários da Corte, desde os idos de 1960, preciosidade que nos trará particularidades de cada época e que encantará a todos. Esse nosso portal se confunde com a história da Corte Bandeirante. Vamos explorar. Muito obrigado pela delicadeza de me ouvir. Obrigado, presidente, pelas palavras. Obrigado a todas as autoridades que estiveram conosco aqui no chat de lançamento do portal Memória TJSP. Obrigado a todos vocês que nos assistiram pelas redes oficiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Acessem o nosso portal, visitem,
Obrigado mais uma vez. Tenham todos uma boa tarde.